Fala, fala turma, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de matemática básica, onde eu espero que você aprenda tudo o que faltava para você aprender sobre essa matéria aqui, tá certo? Você vai começar a gostar de matemática depois de algumas aulas, vocês vão ver. Nessa aula a gente vai falar sobre números negativos, que não sei se vocês repararam, quando a gente está falando de moedas, quando a gente está falando de coisas concretas, é difícil da gente lidar com números negativos. Imagina, você tem duas moedas. Vamos fazer isso daqui na prática, né? Cadê? Imagina que você tem duas moedas. Duas, certo? E aí, você vai lá no mercadinho e você gasta essas duas moedas. O que vai acontecer? Você vai ficar com quantas? Com menos uma moeda? Existe menos uma moeda? Como é que você faz para desenhar isso daqui? Então, a gente vai tentar entender isso agora, beleza? Primeira coisa, antes de falar disso daqui, eu vou falar de qual que é a representação que eu acho que faz mais sentido para números negativos, tá? Que é a régua numérica. O que é essa régua numérica? O que ela faz? Basicamente, a gente vai colocar os números numa régua, numa sequência linear. E aí o que acontece? Se você tem, vou desenhar aqui para vocês, tá certo? Se você tem R$1 e você ganha R$2, o que vai acontecer? Você vai andar duas casas para a direita. Ué, cadê? Aqui. Pronto. Detalhes técnicos, né? Se você tem R$1 e você ganha R$2, você vai andar duas casas para a direita, certo? Você vai ficar com quanto? Com 3. Se você tem R$3 e você gasta R$5, o que vai acontecer? Você vai andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vai ficar com quanto? Menos 2, né? Então, com a régua numérica, você consegue visualizar melhor essa ideia. Para que isso daqui serve? Sempre que você pegar uma conta que você fica em dúvida de qual que é o sinal daquela conta, você pode fazer isso daqui, por exemplo. Menos 3 menos 5. Quanto que dá? Mais com mais dá menos? Né? Não era essa regra que a gente decorou tanto na escola? Muita gente vai e escreve quanto? 8. Mas não é 8, gente. Se você está no menos 3 e você continua andando 5 casas para a esquerda, vai dar quanto? Vai dar menos 8, certo? Se você tem, vamos fazer mais exemplos. Se você tem menos 2, tá? E você vai somar 4, o que vai acontecer? Você vai andar duas casas para cá até chegar no 0 e vai passar duas casas, vai dar 2, certo? Beleza. Quando a gente está lidando com números negativos, é muito parecido como se fossem as casas decimais. Como se a gente tivesse aqui, ó, 12 menos... desculpa. Não dá para fazer desse jeito. Ignora, esquece que eu acabei de falar. Vamos fazer do jeito que eu preparei aqui mesmo, sem inventar, beleza? Então, com essa dica aqui, você já consegue saber como que você faz as contas. 2 menos 3, vai chegar no 0, vai passar uma casa. Né? Você consegue perceber isso, beleza? Vai dar um número negativo menos 1. Ok. Vamos falar agora, para não confundir tanto a gente, como que a gente faz para lidar com moedas. Porque a gente, sem querer, a gente sabe disso daqui, que são as dívidas, né? Então, quando a gente tem duas moedas e a gente gasta R$3, por exemplo, o que vai acontecer? Você gasta R$1, gasta R$2, e o terceiro real, o que vai acontecer com esse terceiro real? Ele vai criar uma dívida. Então, digamos assim, a gente vai colocar uma moeda aqui na nossa caixa de dívidas. Você está devendo R$1. Vamos representar isso aqui como se fosse uma moeda de outra cor, de uma cor invertida, né? Porque, basicamente, os números negativos, eles são a mesma coisa que os números positivos, só que eles fazem parte do mundo invertido. Então, por exemplo, você já assistiu Stranger Things? Né? Não tem o mundo invertido, que é tudo... É o mesmo mundo, só que é mais bizarrão, né? Ou então, já jogou Zelda, né? O Ocarina of Time. Tem o Dark Link, que é a versão, tipo, maligna do herói, entende? Então, é isso que a gente está fazendo. Números negativos é pegar um número positivo e transformar ele num mundo invertido, beleza? Então, com as moedas é a mesma coisa. Sempre que você tiver... Você nunca vai poder estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Você está no mundo ou está no outro. Então, imagina assim. Se a gente... Cadê? Se a gente tem uma dívida de R$1 e você foi lá e ganhou R$2, né?
Opa, ganhei R$1, ganhei outro real. O que vai acontecer? Você não vai ficar com uma moeda negativa e duas positivas. Não. Uma moeda positiva vai anular a negativa. Essas duas aqui juntas, elas vão para o espaço. Elas se anulam. O que vai sobrar? Uma moeda positiva, certo? Então, o que a gente fez aqui foi o quê? Menos 2. Menos 2 não, menos 1. Vamos escrever. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo, certo? Da mesma forma, se a gente tivesse 1 e a gente subtraísse 2, o que vai acontecer? Você pega essa moeda, tira essa moeda, tira mais outra moeda. Não tem de onde tirar, você vai ter que criar uma dívida aqui. Dá menos 1. Ok? Beleza. Tenho menos 1. Gasto menos 2 reais. Eu gasto R$2, né? Gasto R$2. O que vai acontecer? Eu estou pegando essa dívida e criando mais R$2 de dívida. Dá menos 3. Tenho menos 3. Vamos lá. O que faltou aqui? E tenho uma dívida de R$3 e ganhei R$2. Quanto que eu fico? Né? Uma moeda foi aqui, vai anular com essa daqui. Outra moeda vem aqui, anula essa daqui. Eu continuo com uma dívida de R$1, certo? Continuo com essa dívida. Então essa daqui é uma forma de você enxergar os números negativos, de você fazer conta, de você não errar o sinal e saber qual que vai ser o sinal resultante, né, que vai dar no final dessas contas, beleza? Uma dica para vocês, como que a gente pode resumir, né, o nosso problema? Ao invés de ficar pensando em números negativos, positivos, negativos e positivos, o que você pode fazer? Você pode considerar que não existe subtração na matemática. Sempre vai ser o quê? Você tem R$3 e você vai sempre somar, só que você vai somar um número negativo. Olha só. Você está somando uma dívida de R$2. Vai ficar R$1. Você tem R$3. Você vai tirar uma dívida de R$2. Tirar uma dívida. O que acontece quando você tira uma dívida? Você soma, né? Você ganhou R$2. Então, você vai ficar com R$5. Ok? Na verdade, que não é tirar uma dívida. A gente vai falar sobre isso. Mas aí você começa a entender um pouquinho melhor sobre as coisas, né? Você vai subtrair... Você tem R$3, você vai subtrair R$3, você vai ficar com 0, né? Então, esse trabalhinho de sinais é bem fácil de você conseguir entender se você fizer esse trabalho de parar e pensar um pouquinho sobre isso. Vamos falar agora sobre a próxima classe de números, que é a multiplicação, né? Como que funciona a multiplicação com números negativos? Isso daqui, os professores na escola não sabiam explicar para mim, né? Eu falava, como é que a gente... Qual que é o sentido de falar que menos 2 vezes menos 3 dá dá mais 6. Por quê? Eu me perguntava. Ele fala, é a regra, decora. Não é a regra, decora o caramba. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Tem um cara na matemática que é o menos 1. Se você pegar esse menos 1 e multiplicar por algum número, por exemplo, menos 1 vezes 2, o que esse cara vai fazer? Ele vai inverter o mundo do nosso número, né? Se tem 2 aqui, você vai passar para o mundo invertido, tá bom? O menos 1, então, ele é um inversor de mundos, digamos assim. Se você pega um número, né? Se você faz, por exemplo, menos 1 vezes menos 2, o que está acontecendo? Você tem menos 2 aqui, você está pegando e invertendo eles de mundo, voltando para o positivo, beleza? Então, o número negativo, né, um menos 1 no caso, ele sempre está fazendo você inverter de mundo. Ok? E, olha só que interessante. Se você for pensar nos números em si, o que é o menos 1? Né? Vamos falar assim, ó, menos 2 vezes menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes 3 vezes menos 1, né? Menos 3 é o quê? 3 vezes menos 1. Ou seja,
que a gente está fazendo? Vamos fazer essa conta exatamente como a gente está mostrando aqui. Você tem menos 2, você está multiplicando por 3 vezes o menos 2. Vai dar quanto? Menos 6. Menos 6, você vai pegar e vai inverter de mundo. Porque tem um menos 1 ali. Quanto que vai dar essa conta aqui? Vai dar 6 positivo. Então, não sei se você está percebendo, não sei se isso faz sentido para você, mas faz todo sentido para mim, né? Com esse esqueminha aqui, eu consigo entender multiplicação e divisão é a mesma coisa. Divisão funciona igualzinho, né? Vamos lá. A gente tem 6 e a gente vai dividir por menos 2. O que é dividir por menos 2? Né? O que é esse menos 2? É a mesma coisa que 6 dividido por 2, só que esse 2 está multiplicado por quem? Menos 1. Certo? Vamos lá então. Você tem 6 caras. Você vai dividir em 2. Ou seja, é como se você tivesse 6 moedas e você fosse dividir essa moeda para 2 pessoas. Tá? Cada pessoa ficou com 3 moedas, certo? Então, quanto que deu? Deu 3 moedas para cada pessoa. É a resposta. Só que dessas 3 moedas aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter o mundo delas. Então, a gente vai ter a resposta do quê? 3 negativo. Certo? Então, isso daqui é uma forma da gente entender, um exercício mental que vai te ajudar a começar a visualizar a informação. Você vai entender os números, não só decorando os números, mas agora visualizando e movendo ele de um lado para o outro, né? De uma forma sinestésica, tá bom? Então, isso vai ampliar o seu conhecimento numérico. E aqui, deixa eu ver aqui na minha folhinha, e aqui isso daqui é o básico que a gente tem que saber então sobre números negativos. Eles são mudo invertido. Você pode separar, né, um número, qualquer número negativo, como um número positivo vezes o número negativo. E você pode fazer isso várias vezes, por exemplo, vamos fazer aqui. Por exemplo, menos 3 vezes menos 2 é a mesma coisa que o quê? Menos 1 vezes 3 vezes 2 vezes menos 1, né? Então esse menos 1 ele fica meio que oculto. Quanto que vai dar isso daqui? É a mesma coisa que 3 duas vezes. Aí você vai inverter esses caras uma vez, que é esse menos 1, e você vai inverter de novo. Voltou para cá. Dá quanto menos 3 vezes menos 2? 6 positivo, beleza? Então, eu espero que essa aula tenha clarificado, tenha ilustrado bem como é que funcionam os números negativos, se você tem dúvida. E eu espero de verdade que você não erre mais o sinal. E lembrando, se você não sabe fazer conta, se você não sabe resolver multiplicação, divisão, soma, números com sinais, a aula é outra. A aula vai ser uma aula específica, que está o link aqui na descrição, uma aula adicional, beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre frações, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na minha folhinha. Se eu não me engano, a próxima aula vai ser sobre frações, mas enfim, é o vídeo que segue esse daqui e a gente vai falar sobre isso, sobre frações decimais nas 4 operações. A gente vai ver como representar esses números. Fechou? E não se esqueçam também de se inscrever e ativar o sininho e dar um like e comentar nesse vídeo para apoiar a propagação dele. Então, bora lá!